Oi, gente! Eu sou Rodolfo Rodrigo, repórter do Brasil de Fato Pernambuco, e esse é o programa Trilhas do Nordeste. Depois de um bom mês de férias, estou de volta para deixar vocês por dentro do que acontece na nossa região, sempre com uma boa prosa, fontes e personalidades nordestinas. Aqui você encontra uma visão popular do Nordeste. Vem comigo! Em 2023, a região Nordeste foi a segunda região a registrar o maior número de conflitos no campo no Brasil. Foram 665 casos. E esses números ficam ainda mais alarmantes. A Bahia alcançou a posição de estado com maior número de conflitos no campo no Brasil, registrando um total de 249 casos. Esses dados foram apresentados no dia 31 de julho pela Comissão Pastoral da Terra, a CPT, em diversos estados aqui da região. O relatório da CPT indica que os conflitos no campo na Bahia vêm aumentando desde 2016 e afeta as comunidades quilombolas, indígenas, moradores de fundo e fecho de pastos e sem terra. Ainda segundo o relatório, aqui em Pernambuco, mais de 18 mil camponeses e camponesas sofreram com os conflitos no campo em 2023. A gente conversou com a Comissão Pastoral da Terra para entendermos o que é que esses números significam. Confira. Oi, gente, estamos aqui hoje com Cecília Gomes, que é da Coordenação Nacional da Comissão Pastoral da Terra, para discutirmos um pouco sobre o caderno de conflitos no campo no Brasil em 2023, com foco no Nordeste do país. Seja bem-vinda ao Trilhas do Nordeste, Cecília. Boa noite, Rodolfo. Boa noite aos telespectadores, a quem nos escuta nessa noite. Cecília, o relatório de conflitos no Brasil é um documento mapeado anualmente, né? Como é que vocês fazem esse mapeamento e qual que é o objetivo desse relatório no sentido de tomar medidas que combatam a violência no campo? Então, esse é um relatório que vem sendo mapeado no Brasil pela Comissão Pastoral da Terra desde 1985. E aí nós temos na CPT Nacional o Centro de Documentação Dom Tomás Balduino, o CEDOC, que é quem recebe essas informações. E aí como são feitas? Essas informações chegam pelos agentes da CPT ou pelos movimentos ou pelas organizações. E é um mapeamento das violências acontecidas no campo. E aí tem o registro das diversas violências e das diversas negação ou negligenciamento dos direitos do povo do campo, da terra, das águas e das florestas. Então, esse relatório também tem elementos e também tem subsídio para a gente dialogar com a sociedade de que realmente no campo existe violência. Então, esse relatório tem o objetivo de discutir com a sociedade brasileira uma questão que é muito cara e que é histórica, que é a violência e a impunidade no campo. Cecília, a gente sabe que a Bahia está aí no topo dos conflitos no campo em 2023, né? Mas quais são os outros estados do Nordeste que se semelham a esses números? A região do Nordeste tem alguma especificidade quando o assunto é a violência no campo? O Nordeste fica em primeiro lugar no quesito conflito por terra. E aí, quais são os países, né? Os estados, né? Em primeiro lugar, realmente a Bahia, com 249 registros. Em segundo lugar, o Maranhão, com 206. Em terceiro lugar, o Pernambuco, com 59. Em quarto, Alagoas, com 36. Em quinto, o Piauí, com 34. Em sexto, a Paraíba, com 30 por 30. E o Rio Grande do Norte, com 25. O Ceará, com 20. E Sergipe, com 6. Então, esses são os dados da violência por terra no Nordeste. Então, assim, e aí essa relação, tanto no Brasil, tanto no Nordeste, quanto no Brasil como um todo, da questão dos conflitos agrários, está associado, né? Vem desde o nosso processo de colonização, que sempre foi pensado um Brasil com grandes dimensões territoriais na mão de poucos e tantos outros sem direito à terra, né? Sem direito aos bens de produção. Então, essa é uma herança histórica
e que nesse momento ganha, né, vai ganhando novos corpos e vai ganhando novas conjunturas. E aí por quê? Esses são territórios que também estão em disputas nesse momento, principalmente para a inserção das energias e da mineração, das energias renováveis. Então, os conflitos indiretamente têm essa relação com a posse, não é nem a posse, né? Com o acesso à terra, que é muito mais nesse aspecto da exploração e não no aspecto de uma terra de produção da vida e reprodução da vida, como vivem os camponeses e as camponesas. Então, o aumento desses conflitos no Nordeste está muito mais vinculado a essa corrida pela terra, pelos bens naturais, né? Nem só pela terra, porque tem também os minérios, né? Tem também a água, tem também uma série de outros fatores. Mas no Nordeste, essa crescente está muito mais vinculada a essa questão da disputa da terra pelos recursos renováveis. A gente vai dar uma pausa aqui na nossa conversa, porque a repórter Fátima Pereira vai trazer algumas dicas de documentários sobre os conflitos no campo no Brasil. Roda a vinheta. Olá! No Balaio Cultural de hoje traremos como indicação 2 documentários: Chão, de Camila Freitas, e Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho. Ambos os filmes, apesar de separados por décadas, compartilham uma temática comum: a luta pela terra e a resistência dos trabalhadores rurais no Brasil. Começaremos com Chão, um documentário de 2019. Este filme oferece um olhar profundo e íntimo sobre o movimento dos trabalhadores rurais sem terra e suas ocupações em Goiás. Chão nos leva para dentro do cotidiano dessas comunidades, mostrando suas dificuldades, suas conquistas e, sobretudo, sua determinação em lutar por uma reforma agrária justa. Camila Freitas captura com sensibilidade as vozes e os rostos dos integrantes do MST, revelando suas histórias de vida, suas esperanças e a força coletiva que os une. O documentário aborda ainda as dimensões humanas e emocionais em torno da luta pela terra. Agora vamos voltar no tempo para conhecer Cabra Marcado para Morrer, uma obra-prima do documentarista Eduardo Coutinho, iniciada em 1964 e finalizada apenas em 1984. O filme começou como uma reconstituição do assassinato de João Pedro Teixeira, líder da Liga Camponesa de Sapé, na Paraíba, mas foi interrompido pelo golpe militar de 64. Quase 2 décadas depois, Coutinho retomou o projeto, desta vez focando nas consequências da ditadura para a família de Teixeira e para os trabalhadores rurais da região. Cabra Marcado para Morrer é um marco do cinema documentário, combinando elementos de ficção e realidade para contar uma história de resistência e sofrimento. O filme segue Elizabeth Teixeira, liderança camponesa e viúva de João Pedro, enquanto ela revisita o seu passado e enfrenta as cicatrizes deixadas pela repressão militar. O documentário revela as tensões sociais e políticas da época, destacando a coragem e a resiliência dos camponeses brasileiros. As histórias pessoais de Elizabeth e de outros trabalhadores rurais se entrelaçam com os grandes eventos políticos, criando um retrato profundo e tocante da realidade brasileira. Ambas as obras disponíveis no YouTube nos convidam a compreender a história e a nos engajar na construção de um futuro mais justo e solidário. E voltamos à nossa entrevista. Hoje a gente recebe aqui Cecília Gomes, que é da Coordenação Nacional da Comissão Pastoral da Terra. Cecília, no relatório vocês citam manifestações e ações de resistência, né? Quem é que está no fronte dessa resistência, de acordo com a análise do relatório? No caso do Nordeste, no topo está a resistência das famílias poceiras. E quem é que a CPT considera, no seu relatório do Caderno de Conflitos, famílias poceiras? Aquelas que historicamente moraram numa comunidade ou moraram em um território. Então, essas são as famílias poceiras.
E aí, esse número no Nordeste foi o mais alto, que foi o da resistência das famílias poceiras. Então, elas resistiram ao processo de expulsão. E aí, aqui no Nordeste, aconteceu uma resistência de 1.267 famílias. Então, e aí, mas mesmo com toda essa resistência, aconteceram despejos. Muitas famílias foram retiradas daqueles lugares que historicamente vivenciaram, que criaram, que têm suas raízes e que têm o seu modo e a sua forma de viver e de ser. Então, esse número aqui no Nordeste foi 3.148 famílias que foram despejadas, que foram tiradas do seu local de origem, em que nasceu, em que viveu historicamente. Nós temos um número muito maior ameaçadas de despejo, que é 5.566 famílias ameaçadas de despejo. E aí a gente tem sustentado esse processo por via judicial ou por via da resistência. Então, assim, por algum amparo, a gente tem recorrido muito ao sistema de justiça, principalmente ao Ministério Público e à DPU, para sustentar esses processos. E nacionalmente também existe uma comissão de mediação de conflitos, que aí tem órgãos do sistema de justiça, tem órgãos de Estado e tem a sociedade civil, que tem sustentado um pouco esse processo. Então, para a gente ver que o maior número ainda está na iminência de despejo. Então, esse dado é para a gente ter também essa consciência e a gente entender de como os conflitos no campo, como a questão agrária, de como a reforma agrária, ela precisa acontecer. E mesmo ela acontecendo de forma lenta ou quase não acontecendo, a gente ainda lida e estamos nos deparando com essa situação de fato, né, de guerra no campo, guerra do capital e resistência das famílias camponesas pela permanência, por direito à vida, por direito a ter terra e a ter uma vida digna para a sua família e para as suas comunidades. Esses são números alarmantes, né? Quando a gente pensa na vida no campo, no número de pessoas ameaçadas, né? E aí, em 2024, a gente tem as eleições municipais, né? Que é um momento muito importante aí para a gente decidir o futuro desses nossos municípios, né? Das nossas cidades. Como é que esse relatório pode ajudar as gestões das cidades a combaterem a violência no campo? E aí a gente chama, né, a sociedade brasileira e principalmente os municípios brasileiros a olhar, né, quem de fato nesse momento respeita os direitos das famílias camponesas e quem não respeita. Então, assim, tem muitos relatórios que saem, inclusive, né, a gente faz o caderno de conflitos, mas esses são ligados com tantos outros pontos para alertar e chamar a atenção e dizer, né, quem são aquelas e aqueles que dialogam com esse campo da reforma agrária e aqueles e aquelas que não dialogam, que estão muito mais vinculados ao agronegócio, estão muito mais vinculados aos grandes proprietários, que estão muito mais vinculados a quem tem essa relação internacional do capital, que detém, que quer cada vez mais a posse da terra no Brasil, que quer cada vez mais nessa tomada dessas terras e essa retirada do povo do campo. Então, a gente chama, a gente pede que a gente olhe, né, quais são as pessoas, quais são os partidos que historicamente têm essa relação, né? Perfeito, Cecília. A gente agradece a tua participação aqui no Trilhas do Nordeste. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada, Rodolfo. A gente agradece também ao programa e a todos os telespectadores e estamos à disposição para continuarmos esse diálogo. E o Trilhas do Nordeste está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua audiência. Você pode assistir esse e outros episódios nos canais da TVT e do Brasil de Fato Pernambuco no YouTube. Você também pode enviar sugestões de pautas para a gente. É só falar no e-mail pautape@bdfestados.com.br.
Até semana que vem, toda segunda-feira, às 7h45 da noite.